A ideia de que, durante nossa vida, talvez, até mesmo nesta década, nossa civilização se depararia com outra raça alienígena parece inacreditável. Mas, de acordo com algumas das mentes mais brilhantes do mundo, isso não é apenas ficção científica, é uma possibilidade real. Desde o alvorecer do tempo, o homem tem sido fascinado pelo que está além do nosso mundo. Para a crescente maioria, novas descobertas sobre saúde, tecnologia e o conhecimento de quem somos revolucionariam o mundo. No entanto, se essa nova compreensão entrar em conflito com o cristianismo, embora essa odisseia espacial fictícia pareça exagerada, está rapidamente se tornando uma realidade sobre a qual cada um de nós pode, em breve, precisar ter uma opinião. Há filmagens e registros de objetos no céu que não sabemos exatamente o que são. Há coisas voando lá em cima que ainda não identificamos completamente. Eles não tinham um padrão facilmente explicável. O recente aumento de fenômenos aéreos não identificados, estranhos, deixou o Capitólio em polvorosa e o estigma do sobrenatural já passou, há muito tempo, fazendo com que a menção a OVNIs seja quase natural nos noticiários noturnos. Quem diria que, em nossa vida, o paranormal, que antes era considerado ideias marginais, agora está se tornando algo comum? O governo do ZEUA. O reconhecimento relutante do governo sobre fenômenos aéreos não identificados. Nós os chamamos de OVNIs. Nós os chamamos de UAPs. O reconhecimento do governo sobre essa atividade anômala é ou um sinal de conhecimento e avanço para a próxima geração, ou a culminação final de um esforço multifacetado na mais elaborada conspiração demoníaca já concebida no universo. Como isso começou? Por que esse aumento repentino na atividade sobrenatural? Esse fenômeno vai diminuir ou aumentar no futuro. Essa mudança é devido a algo que causamos na Terra. E essa atividade sobrenatural está em harmonia com a Bíblia. Uma coisa que é certa é que esse fenômeno é um evento global, com lideranças na Rússia, China e Estados Unidos revelando que tem programas de estudo sobre fenômenos aéreos não identificados. Mas os oficiais do governo que estão liderando esse esforço estão longe de ter uma visão de mundo bíblica. E a liderança cristã no Pentágono está descartando qualquer projeto que conecte a humanidade mais perto desse fenômeno. Para ser direto, uma guerra de visões de mundo está se aproximando e você precisa estar preparado com uma compreensão clara. Ou até tem essa tribo de fritílics religiosos que eu não consigo entender muito bem ainda. Houve resistência no Pentágono por motivos religiosos. O sênior olhou nos meus olhos e disse: Eu quero que esse programa pare. Fundamentalistas religiosos que estão preocupados. O que você está vendo é algo que é uma presença demoníaca. Nos dias antigos, uma das histórias mais conhecidas de orbes brilhantes é o relato bíblico dos anjos, os bons e os maus. A Bíblia diz especificamente que, embora um anjo possa ocultar sua aparência e mudar de forma para quase qualquer coisa, a estética física padrão mais surpreendente é a capacidade de produzir uma luminescência muito forte de todas as partes do seu corpo. Na verdade, as palavras que descrevem outros anjos na Bíblia são relâmpago, fogo, brilhante e cintilante. Não é de se admirar que os artistas pintem anjos como se estivessem dentro de orbes brilhantes. Joe Jordan, um diretor da MUFON, a maior empresa de pesquisa e investigação de OVNIs do mundo, tem a dizer sobre as semelhanças entre os avistamentos de OVNIs. Agora, quando se trata da forma do objeto, a forma número 1, na verdade, não é uma forma de disco. Na verdade, é só um objeto brilhante, com bordas desfocadas. Como um orbe. Tipo, esse termo, sabe? Eles querem usar isso, mas essa é a coisa número 1. Relatada, interessante. Está muito longe da lista que você tem algum cara que diz: eu realmente vi o típico disco voador. Poderia ser que há uma relação entre a aparência padrão dos anjos e os avistamentos de OVNIs. Parece que brilhar seria uma característica memorável dos anjos das aulas de estudo bíblico.
Mas nos últimos 50 anos, houve uma queda de quase 20% na religião. A porcentagem de americanos que se identificam com alguma religião vem caindo há décadas. A porcentagem de cristãos está caindo. E embora muitas pessoas ainda afirmem ser crentes em Deus, as estatísticas mostram que elas sabem cada vez menos sobre uma divindade que seus avós conheciam tão bem. Essa falta de conhecimento se torna uma surpresa esmagadora para tantos, que veem esses eventos sobrenaturais e concluem que é resultado de atividades de fora do mundo. Poderia ser que o que estamos vendo agora é o brilho desses mesmos anjos que estão por aqui há tantos mil anos. E isso precedeu os pilotos até o ponto de captação, então parecia ter algum conhecimento de para onde os pilotos estavam indo antes do tempo. E nós não temos essas habilidades para fazer isso. Eu vi uma luzinha como uma pequena esfera. Eu pensei que era uma estrela, mas de repente se moveu. Como a Bíblia fala sobre anjos bons e maus, talvez o que estamos vendo sejam os anjos bons. Bem, se você ouvir qualquer uma das histórias sinceras sobre abduções alienígenas, dá para deduzir facilmente que esses seres são prejudiciais e malignos. Raramente é uma experiência positiva. As experiências típicas de abdução geralmente resultam em sonhos ou visões de serem sondados ou operados da maneira mais desumana possível. Não é exatamente o que você esperaria de uma entidade angelical altruísta, amorosa, gentil e carinhosa. Nos próximos 10 anos eu trabalhei com mais de 400 pessoas. Casos de pessoas que conseguiram parar a experiência de abdução em nome e autoridade de Jesus Cristo. Esta é uma evidência comentada. Alguém que pode explicar melhor essa ideia é Roger Morneau. Morneau se tornou cristão depois de escapar de um culto que adorava demônios, que estava preparando ele para se tornar membro em Montreal, Canadá. Depois de ser resgatado por um colega de trabalho, Morneau revelou em alguns de seus livros e vídeos os funcionamentos internos do reino espiritual, incluindo mais detalhes sobre a última enganação de Satanás. E ele disse que isso vai ser feito de uma maneira única. Esse grande plano vai envolver as pessoas vão acreditar nisso, porque diz que espíritos demoníacos se declararão como habitantes de planetas distantes nas galáxias que estão vindo para avisar os habitantes do planeta Terra sobre a destruição iminente do planeta, a menos que algo sério e apropriado seja feito para evitá-la. Vamos reformular o que ele acabou de dizer. Demônios vão aparecer como ajuda extraterrestre e enganar o mundo, fazendo as pessoas acharem que estão aqui para nos ajudar em meio a alguns desastres terríveis. Mais informações sobre esses desastres finais são dadas em um excelente livro de comentários bíblicos. Em breve haverá uma mudança repentina nos tratados de Deus. O mundo e suas perversidades estão sendo visitados com vítimas por inundações, tempestades, incêndios, terremotos, fomes, guerras e derramamento de sangue. Os juízos de Deus não viriam diretamente do Senhor sobre eles, mas dessa forma, eles se colocam além da proteção dele. Ele adverte, corrige, reprova e aponta o único caminho de segurança. Então, se aqueles que têm sido os objetos de seu cuidado especial seguirem seu próprio caminho, independente do Espírito de Deus, após repetidas advertências, se escolherem seu próprio caminho, então ele não comissiona seus anjos para prevenir os ataques decididos de Satanás contra eles. Então desastres repentinos são criados ou incentivados por anjos caídos? E então os anjos caídos aparecem, para ajudar a Terra em eventos traumáticos que abalam a Terra, causados pelos mesmos anjos que estavam tentando nos ajudar. Essa guerra psicológica certamente cativaria a mente. Mas por que espíritos malignos desejariam fazer isso com a humanidade? Deixa eu explicar. Este mundo está separado do resto do universo por causa do pecado. No seu estado atual de quarentena, Deus está sendo julgado em um litígio com outra entidade oposta e poderosa. A Bíblia diz que essa entidade, muitas vezes chamada de Satanás,
é o pai da mentira e deseja ser adorado como Deus. Na sua primeira enganação, ele se disfarçou, e quando ele aparecer novamente, ele vai se vestir com outra enganação. Satanás não tem permissão para imitar exatamente a aparência do retorno de Jesus, vindo nas nuvens com grande poder e glória, com tempestades ao seu redor, mas um cenário muito real que se encaixaria nessas regras celestiais de engajamento também enganaria a maioria. Um dos meus comentaristas bíblicos favoritos indica exatamente como esses eventos dos últimos dias vão se desenrolar. Cenas aterrorizantes de um caráter sobrenatural logo serão reveladas nos céus como um sinal do poder de demônios que fazem milagres. Os espíritos dos demônios sairão para os reis da terra e para todo o mundo, para prendê-los em engano e incentivá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Por meio dessas agências, governantes e súditos serão igualmente enganados. Então vamos analisar isso. Cenas sobrenaturais e aterrorizantes aparecem no céu. E a partir desses eventos, demônios angelicais enganam os líderes da terra a fazer algo contra Deus bem antes de ele retornar. No último livro da Bíblia, chamado Apocalipse, há uma profecia simbólica sobre este exato momento da história. E eu vi 3 espíritos imundos, como rãs, saindo da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Pois são espíritos de demônios realizando sinais, que saem para os reis da terra e para todo o mundo, para reuni-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Deus forneceu o simbolismo das rãs por causa dos paralelos semelhantes, que podem ser traçados a partir delas. Assim como as rãs coacham à noite em pântanos e brejos, esses espíritos imundos, na escuridão do erro, ensinam mentiras em meio ao lodo de desejos imorais. Uma rã tem uma boca desproporcionalmente grande, e uma língua longa representa as mentiras e enganos que vão encantar o mundo na última grande enganação. Esse grande plano vai precisar de pessoas. As pessoas vão comer essas coisas. Então, o que, se é que há algo, poderia fazer a humanidade desejar o invisível e agarrar o que é estranho para eles? A resposta: tempo e marketing. A imaginação pública sobre objetos voadores misteriosos foi principalmente moldada por artistas de Hollywood que se perguntam se nós realmente fizermos contato. Por muitas décadas, a mídia de entretenimento tem incentivado e até agitado uma curiosidade sobre o contato com uma cultura alienígena avançada. Essa mídia nos ensina a desejar contato com seres brilhantes e mais avançados. Nós temos Tang e colchões Tempur-Pedic das missões lunares da NASA. Então, imagine o que poderíamos conseguir com a tecnologia alienígena. Mal posso esperar. Carros voadores são só a ponta do iceberg. Pense em toda a propaganda que você viu apenas durante a sua vida. Viemos visitá-lo em paz. Nós somos organismos robóticos autônomos do planeta Cybertron. Alguns até dizem que essa propaganda tem sido prevalente em formas antigas de mídia de entretenimento, mesmo antes de Cristo. As naves são em forma de cúpula, com 3 rastros saindo da parte de baixo, e os entusiastas de OVNIs insistem que isso é prova de que discos voadores estavam presentes durante a morte de Jesus. Esse recente aumento do fenômeno, o AP, pode ser simplesmente o momento culminante final em um plano antigo para trazer uma última enganação. Morneau nos dá algumas pistas sobre por que isso está acontecendo agora. E eu disse ao espírito: você quer falar comigo? O espírito disse: sim, finalmente. E nós vamos falar com você. O que você acha que está fazendo? Você vê, o Senhor havia segurado até mesmo os espíritos, e os espíritos não podiam falar comigo. Eu percebi que eles estavam sob um controle muito especial. Então, a razão pela qual esse fenômeno está se intensificando hoje é porque a próxima fase do plano demoníaco para os eventos finais da Terra está pronta. A última, enganação. Mas, devido às regras celestiais de engajamento, os demônios não podem injetar comunicação enganosa direta, a menos que nós os procuremos primeiro. Apenas
pois eles não podiam deixar a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, ou enganar Eva diretamente, a menos que ela se aproximasse da árvore. Você nos contatou, estávamos apenas ouvindo e havia outros, muitos outros. Depois daquela primeira interação, a velocidade com que Satanás poderia acelerar seu plano era imensurável. Mas o que eles estão nos dizendo agora é que isso vai afetar a crença cristã muito em breve. Não logo no começo, nós não teremos que negar nossa fé cristã no começo, mas há informações vindo de outro mundo e, uma vez confirmadas, vão exigir uma nova leitura do Evangelho como o conhecemos. E esse é o tipo de informação que estamos recebendo dos mais altos níveis da inteligência do Vaticano. De acordo com Morneau, esse plano está em andamento há vários séculos. Mas os eventos mais recentes foram os mais verbosos. Em 2004, o encontro UAP do Nimitz gerou filmagens classificadas, que foram salvas e arquivadas. Até que Lou Elizondo, contratado para fazer parte de um programa que investigava essas atividades. A missão do ATIP era bem simples. Era para coletar e analisar informações envolvendo veículos aéreos, anômalos. O que eu imagino no linguajar comum você os chama de OVNIs, nós os chamamos de UAPs. Embora as descobertas de Lou fossem consideradas reais, a liderança cristã do Pentágono, que estava acima de Lou, abafou sua exposição e desmantelou seu departamento. Na verdade, você tinha alguns oficiais seniores que eram cristãos e achavam que investigar esse tipo de coisa de voodoo era perigoso. Fui chamado para o escritório de um desses superiores. O superior olhou nos meus olhos e disse: "Eu quero que esse programa pare." Eu disse: "Bem, tudo bem, mas qual é a justificativa?" Ele disse: "Bem, o que você está vendo é algo que é uma presença demoníaca." Descontente com esses cristãos, Liu deixou o Pentágono em 2017, mas não antes de desclassificar 3 vídeos. O amigo de Liu, Chris Millen, vazou esses vídeos para o New York Times. É bizarro. E triste que alguém como eu tenha que fazer algo assim para colocar uma questão de segurança nacional como essa na pauta. Nós sabíamos e entendíamos que era preciso ir ao público, fazer o público se interessar para que o Congresso se interessasse e então voltar para o Departamento de Defesa e fazê-los começar a dar uma olhada nisso. Com um forte financiamento do meu ex-músico famoso, de quem vamos falar em um momento, Chris, Lou e alguns outros funcionários do governo formaram uma nova organização chamada To The Stars. E através dessa organização, eles lançaram vídeos desclassificados que convenceram a população a convencer o Congresso a pressionar os oficiais do Pentágono a entregar relatórios desclassificados sobre esse fenômeno de volta ao Congresso. Os investigadores do governo parecem sinceramente perplexos sobre o que são essas coisas. O relatório de hoje analisou 144 avistamentos separados de OVNIs pelas Forças Armadas dos ELEUA militares. Com essa divulgação e a Lei de Liberdade de Informação, não há dúvida de que essa bola de neve pode logo se transformar em uma avalanche. À medida que os governos declaram a necessidade de se comunicar com esses seres por razões de segurança, essas tecnologias são muito mais avançadas do que qualquer coisa que temos no EUA. Arsenal, e isso deveria ser um sinal de alerta. Precisamos descobrir a intenção dos operadores desses veículos. Hoje, os especialistas estão tentando pegar esse fruto proverbial novamente, permitindo que Liu e seus colegas tenham acesso direto à influência demoníaca. Toda essa experiência no que descobrimos tem sido uma questão de abrir uma porta. Você abre a porta, seja de propósito ou sem saber, para essa experiência. Eles não te escolheram aleatoriamente. Você deu a eles, como eu digo isso, permissão, certo? Ao abrir essa porta, seja brincando com o paranormal ou com o oculto, e você pode nem saber que fez isso, mas fez. E ele pode fechar essa porta para você, mas você precisa deixá-lo assumir o controle da sua vida. A vinda do homem ímpio é segundo a obra de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas mentirosas, e com toda a enganação injusta entre aqueles que perecem, porque eles não receberam o amor da verdade, para que possam ser salvos. Ele realiza grandes sinais, de modo que até faz fogo descer do céu à terra, à vista dos homens. E ele engana aqueles que habitam na terra por meio dos sinais que lhe foram concedidos para fazer. Então, como ele pretende enganar a todos,
A Bíblia indica, através da história da feiticeira de Endor, que esses mesmos espíritos demoníacos adoram fazer imitações. Eles se orgulham de sua capacidade de recriar a aparência e a personalidade de qualquer pessoa na história. Então não se surpreenda se as leis da física parecerem estar redigidas ou se seus parentes falecidos aparecerem para você. Tudo bem, fantasmas. Você não é real. Isso poderia facilitar para você. A Bíblia diz que os mortos não voltam para sua casa, que não sabem de nada e que a alma morre. Os mortos estão realmente mortos até a segunda vinda de Jesus Cristo. Na verdade, a Bíblia diz que após a morte, uma pessoa volta ao pó, não sabe de nada, não possui poderes mentais, não tem nada a ver com nada na terra, não vive, espera na sepultura e continua não. E Ezequiel diz que a alma que peca, essa morrerá. O fôlego ou o espírito não tem poderes mentais. A alma morre assim como uma lâmpada deixa de funcionar se não tiver energia. O corpo deixa de ser uma alma se não houver fôlego nele. Não se pode estar vivo sem o outro. Saia. Se você fosse para o céu logo após a morte, mentes curiosas deveriam se perguntar por que Lázaro não ficou triste por estar de volta à terra quando Jesus o ressuscitou do túmulo. Existem tantos versículos na Bíblia que indicam que os mortos estão realmente mortos, que se torna claramente óbvio que há algum tipo de conspiração por trás dessa verdade importante. Os demônios têm estudado as menores nuances da personalidade da sua família e a tonalidade da voz deles a vida toda, se preparando para uma última ilusão na qual eles esperam enganar. O líder principal diz: há quanto tempo vocês estão envolvidos com feitiçaria? E eu disse: exatamente o que você quer dizer. Bem, ele disse: sabe, o que vocês estão fazendo, conversando com os supostos espíritos dos mortos? Ele disse: isso é uma bobagem. Ele diz: eu quero poder, eu vou direto à fonte do poder. Como você acha que eu me tornei famoso do jeito que sou? Não existe isso de boa sorte, ele disse. Ou tem algum poder trabalhando a seu favor em algum lugar, ou você não vai conseguir se destacar. Este mundo não é do meu tipo de ocupação. Ele disse que os supostos espíritos dos mortos com os quais você está falando são espíritos demoníacos, anjos caídos, seres bonitos. Enquanto isso, uma estrela do punk rock chamada Tom DeLonge estava pesquisando esse fenômeno. Tom decidiu que iria tentar descobrir a verdade sobre esses eventos estranhos usando sua notoriedade. Embora a estrada fosse esburacada, Tom conseguiu surpreendentemente fazer amizade com vários cientistas de ponta e generais de múltiplas estrelas da NASA, do Pentágono e perto da montanha Cheyenne, que estavam dispostos a arriscar um tribunal militar para ajudar Tom a revelar ao público esses estranhos eventos paranormais que o governo tem experienciado desde os anos 1900. Entre aqueles com quem Tom fez amizade estavam Lou Elizondo, Christ Millen e um grupo de conselheiros de alto escalão do governo que o Wikileaks confirmou através do hack de e-mails de Podesta que 2 generais de alto escalão no conselho secreto de DeLonge eram o General McCaslin e o Major General Carey. Então, para evitar batalhas legais devido à divulgação de informações classificadas, DeLonge decidiu que revelaria a narrativa dada ao governo através de romances infantis fictícios chamados Secret Machines e uma série de documentários para aumentar lentamente o conhecimento da sociedade sobre esses eventos. Não é surpreendente que os livros de DeLonge tenham sido coautores com um especialista em ocultismo, Peter Levenda. Eu me juntei a um pesquisador reconhecido internacionalmente chamado Peter Levenda. Peter, o que você chamaria de um especialista em ocultismo, quando as pessoas começam a entender mais sobre o fenômeno dos OVNIs e quando elas seguem o que Secret Machines vai ensinar. E lembre-se, como vamos falar sobre isso um pouco mais adiante, não vem tudo de mim, está vindo de outras pessoas dos mais altos escalões. O termo oculto nesse todo é muito. Mais parte do fenômeno dos OVNIs, e isso parte do que torna isso mais complexo do que apenas homenzinhos verdes, discos voadores e chapéus de papel alumínio. Há uma ligação muito forte
entre o que as pessoas pensam que os demônios são na Bíblia e em outras religiões e o fenômeno dos OVNIs, e o que você tem é algo que não gosta do homem, ponto final, e algo que parece estar ou com ciúmes de, ou tem algum tipo de plano para o que o homem deve ser. Embora possa ser óbvio que anjos caídos criaram esses eventos terríveis, como visões de abduções, mutilações de gado e desastres, a narrativa que está sendo empurrada pelo reino espiritual para as mentes dos oficiais do governo é que existem tanto alienígenas bons quanto ruins. De acordo com Tom, esses seres se materializaram para oficiais de alto escalão do governo. Então, Tom se refere incorretamente a esses anjos caídos bonitos, simpáticos e aparentemente benevolentes como os outros, às vezes dando a eles nomes como os Arcontes ou os Anunnaki. DeLong se refere a esses outros como deuses com um D minúsculo, porque a narrativa que foi passada a Tom por seus conselheiros do governo através de anjos caídos é que os humanos foram semeados neste planeta por alguma antiga raça alienígena benevolente e que esses seres cuidaram dessa raça humana, se passando por deuses da Grécia, Roma e Egito. Todo o fenômeno dos OVNIs é sobre múltiplos deuses com D minúsculo que lutam entre si e por design fragmentam a humanidade em diferentes religiões, dar um passo atrás e nos deixar lutar uns contra os outros porque tem outras coisas que quer realizar. Existem deuses bons e deuses ruins e suas interações com a humanidade estão bem documentadas desde a mitologia grega e até mesmo mais atrás nas lendas sumérias que existem por aí. Há um grupo, sim, tentando enganar a humanidade e que odeia a humanidade, e então, a outra parte que não se sente assim em relação ao homem. A Bíblia diz que os deuses do Egito eram demônios e diabos. Essa ideia de que um ser criado pode ser um deus foi a primeira mentira já contada à humanidade pelos demônios. E isso ainda é prevalente na propaganda religiosa encontrada na mídia de Hollywood hoje. O que é um Deus, senão um ser que é adorado por aqueles que estão abaixo de seu grande conhecimento, poder, compreensão? Não é suficiente para você reverenciar os Ori. A maioria dos teóricos, dos astronautas antigos, acredita que os deuses egípcios eram, na verdade, visitantes, extraterrestres. Na verdade, a maneira como esses supostos demônios benevolentes são contatados é através da meditação oriental, que é chamada de CE5. É por isso que eu acho que a coisa do CE5 é tão importante, porque, você sabe, essa é a melhor maneira de obter dados, não ficar especulando, sabe, a partir da nossa própria ideologia política sobre como eles podem ser. Nós realmente precisamos ter uma comunicação direta com esses seres, quanto mais melhor. Essa comunicação direta vai fornecer um portal de engano avassalador, que vai confundir a maioria. Felizmente, uma passagem-chave no último livro da Bíblia nos dá segurança. A Bíblia chama aqueles que permaneceram no caminho estreito de santos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus serão muito diferentes do conglomerado organizado de religiões, que se solidificam no fim dos tempos devido ao medo, desastres e impulsos enganosos dos novos espíritos. Perceba que já estamos ouvindo essa mensagem sutil do Tom. A conclusão vaga dos pensamentos do Tom era que a única maneira de prevenir essas catástrofes é nos unirmos religiosamente em uma só religião. De acordo com a Bíblia, essa união de religiões é eventualmente forçada por todas as nações que são representadas por bestas na profecia bíblica. E eu vi outra besta subindo da terra, e ela tinha 2 chifres como um cordeiro, e falava como um dragão, e exercia todo o poder da primeira besta diante dela, e fazia com que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada, e fazia com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Embora qual nação a Bíblia identifica como semelhante a um cordeiro esteja fora do escopo deste vídeo, apenas lembre-se de que a união de forças de todas as grandes entidades religiosas, como a Igreja Católica Romana
e as igrejas protestantes, em conluio com as experiências espirituais daqueles supostos visitantes de galáxias distantes, trará más notícias para o povo de Deus? A experiência de abdução não é realmente uma experiência física, é mais uma experiência espiritual na sua essência. Quer dizer, se você puder me mostrar evidências, tipo me trazer um botão de controle de uma nave física, isso é uma história completamente diferente. Ao falar sobre a união da religião com as sugestões de espíritos disfarçados como pessoas de galáxias distantes, um comentarista da Bíblia coloca da seguinte forma: quando o protestantismo estender sua mão, através do abismo para agarrar a mão do poder romano, quando ela alcançar o abismo, para apertar as mãos com o espiritualismo, quando sob a influência dessa união tripla, nosso país repudiar cada princípio de sua Constituição como um governo protestante e republicano, e fizer provisões para a propagação de falsidades e ilusões papais, então podemos saber que chegou a hora para a maravilhosa obra de Satanás e que o fim está próximo. Esses eventos estranhos provocados pelos anjos caídos realmente serão algo para se admirar. Poderia ser que essa última enganação seja o resultado de muitos séculos de preparação. Que esse evento climático levasse até mesmo os Estados Unidos da América, um país fundado na liberdade religiosa, a ficar tão desavisado que as pessoas se unissem para clamar pela adoração dessa entidade poderosa? E se esses antigos deuses egípcios nos encorajassem a prestar homenagem a um ser majestoso que retorna nas nuvens, aparentemente para cumprir as escrituras, mas não exatamente? As pessoas perceberiam. Meu medo é que a maioria não perceberia. Mas eu sempre me perguntei, e se todos nós no mundo descobríssemos que estávamos ameaçados por um poder externo, do espaço, de outro planeta? Não seria que de repente descobriríamos que não tínhamos nenhuma diferença entre nós? Éramos todos seres humanos, cidadãos do mundo, e não nos uniríamos para lutar contra essa ameaça específica? E se a única maneira de combater essa ameaça espiritual fosse através de uma forma de adoração espiritual, e poderia ser que esse inevitável primeiro contato, na verdade, seja o segundo contato que já tivemos com essa raça alienígena, exceto que da última vez eles estavam disfarçados de outra forma. Esse contato talvez nos salve de algumas catástrofes aterrorizantes. Isso pode até ser confirmado por espíritos que se passam por parentes falecidos. Isso também pode ser apoiado por líderes religiosos, que já estão a favor de receber esses visitantes, independentemente de quem eles realmente sejam. Se você é um alienígena e quer ser batizado, o Papa é a favor disso. O Papa Francisco reiterou sua opinião na segunda-feira de que todos têm o direito de ser batizados, e aparentemente esse convite se estende até mesmo aos marcianos. O Papa Francisco não está sozinho em sua compaixão em relação à vida extraterrestre. O astrônomo do Vaticano disse há alguns anos que batizaria um marciano. Através dos desastres repentinos trazidos por forças invisíveis, gerando medo pela segurança e um desejo de ajuda, os líderes religiosos, em conjunto com os visitantes aparentemente novos, declaram a necessidade de deixar de lado as diferenças religiosas e se unir para adorar como um só povo, a fim de pôr fim aos desastres e um começo para a paz. Que os espíritos se mostrarão dispostos a dar orientações valiosas, que não só ajudarão as pessoas a evitar o planeta desorientado, mas também as farão entrar em um estado de existência mais elevado. Esse estado de existência mais elevado é a mesma mentira contada a Eva no Jardim do Éden. Deixe-me ser muito claro. A última grande luta na Terra será sobre quem adoramos. Receber essa adoração em lugar de Deus é o que os anjos caídos sempre desejaram, e isso é o que selará o destino da maior parte da última geração para sempre. Meu tempo com vocês está acabando, mas ainda há muito mais para compartilhar. Se você achar esse tema interessante e quiser saber mais sobre os estranhos eventos atuais que fazem parte da sua vida normal, junte-se a mim em strangenormal.org. No final das contas, tudo se resume à mesma decisão que Adão e Eva tiveram que tomar no jardim. Você vai confiar nos seus sentidos, ou vai se apegar firmemente às doces palavras de Jesus Cristo? A escolha é sua.